O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, defendeu um plebiscito para escrever uma nova Constituição. Para o deputado, a Carta Magna brasileira deixa o país ingovernável. O tema de hoje é: o Brasil precisa de uma nova Constituição? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje começamos com você, Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Bom, vamos lá. O Chile acabou de dar um passo muito importante na sua história. No domingo, 78% da população do Chile, que compareceu às urnas para votar no plebiscito popular, votaram pela realização de uma nova Assembleia Constituinte. Votaram pela edição de uma nova Constituição. A atual Constituição chilena data de 1980 e foi editada durante o regime Pinochet, uma ditadura militar autoritária e sangrenta, ainda que tenha sido alterada em vários pontos durante os anos, mas ainda é uma marca, uma herança, uma chaga aberta na sociedade chilena. O Chile fez a sua transição de um regime ditatorial para um regime democrático sem alterar a Constituição, sem uma repactuação da sociedade, como aconteceu aqui no Brasil na década de 80, após o final da ditadura civil-militar que infestou o nosso país. Essa é a palavra. Mas, curiosamente, o autoritarismo do regime Pinochet, que ainda é refletido na Constituição chilena, talvez nem seja o maior problema dessa Carta Constitucional. O grande problema do projeto constitucional do Pinochet, que ainda irradia os efeitos deletérios na população chilena, é o ultraliberalismo da escola de Chicago, uma ideia ultrapassada, anacrônica e absolutamente cruel, mas que ainda está na estrutura jurídica desse país, do Chile. O plebiscito chileno deu voz a um movimento nacional que tomou de assalto o país no final do ano passado, em outubro do ano passado, fazer um ano, e que ficou conhecido como o estalido social, um movimento popular que reivindica a participação do Estado na construção de direitos sociais, como saúde, educação, previdência, entre outros. Eu faço aqui uma pausa para a gente falar um pouco da história dos direitos constitucionais. Quando a gente fala em direito constitucional, em direito fundamental, a gente consegue enxergar três grandes gerações ou dimensões de direitos. A primeira dimensão dos direitos fundamentais são aqueles chamados direitos individuais, uma conquista do liberalismo do século XVIII e XIX. Entre esses direitos estão o direito à vida, a integridade física, a igualdade, a liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a propriedade, o devido processo legal, a ampla defesa, entre tantos outros. Enfim, são aqueles direitos que protegem o indivíduo do Estado e de outros indivíduos. São direitos que restringem a atuação do Estado, que limitam o seu poder perante os integrantes do povo, de onde emana todo o poder. Na segunda dimensão dos direitos fundamentais, nós temos os direitos sociais, entre os quais a gente enumera o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à assistência social. Nessa categoria de direito, ao invés de uma limitação do poder do Estado, a gente tem a criação de deveres para o Estado, de metas a serem atingidas pelo Estado e pelo governo. E, por fim, nós temos os direitos da terceira e das demais dimensões ou gerações, que são os direitos coletivos, direito das gerações futuras. O exemplo clássico é o direito ao meio ambiente. A Constituição chilena tem problema nas duas primeiras dimensões. Ela tem um vício de origem totalitária que não protege adequadamente os seus indivíduos e é completamente deficiente na garantia aos direitos sociais. Principal pauta, hoje em dia, de reivindicação chilena. Em síntese, trata-se de uma Constituição com um vício de origem, por ter sido erigida sobre um processo totalitário, que não garante suficientemente os direitos individuais dos cidadãos e os direitos sociais da população. Absolutamente o contrário da situação brasileira. A Constituição brasileira é fruto do intenso trabalho da Assembleia Nacional Constituinte de 87, integrada pelos mais diversos setores da sociedade em um momento de estabilização social, de um espírito de união e de reconstrução após o traumático e tenebroso período ditatorial.
Um momento em que havia um estável consenso sobre o projeto de Brasil, que acabou impresso no preâmbulo da Constituição da República de 88, que institui, aspas, um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, fecha aspas. A nossa Constituição é uma Constituição extensa, programática, flexível. Ela tem falhas que vêm sendo corrigidas pelas inúmeras emendas constitucionais que foram aprovadas nesses míseros 32 anos de vigência. 108 já, eu chequei hoje. Mas ainda assim, é uma das melhores constituições do mundo, segundo a maioria dos estudiosos sérios de direito constitucional e de ciências políticas. Uma Constituição não é uma fórmula mágica, é um projeto. É um projeto de sociedade que precisa ser construído. E o nosso projeto, delineado no preâmbulo que eu acabei de ler, é um projeto extraordinário. A gente não precisa de uma nova Constituição. A gente precisa atingir os objetivos dessa Constituição que nós temos em vigor. Antes disso, não adianta a gente passar para frente. Suas primeiras considerações, Caio, por favor? Claro. Bom, eu faço questão de refrescar a memória daqueles mais entusiasmados com a ideia de uma nova Constituição, relembrando que a convocação de uma Assembleia Constituinte era proposta inscrita no Plano de Governo de 2018 do Partido dos Trabalhadores, em conjunto com o Partido Comunista do Brasil, no seu pleito fracassado pela Presidência da República. No item 1.4, intitulado "O Brasil precisa de um novo processo constituinte", constam os seguintes trechos que eu trago agora ao espectador. Aspas, para assegurar as conquistas democráticas, construiremos as condições de sustentação social para a convocação de uma Assembleia Nacional, nos moldes da reforma política que nós preconizamos. Nosso governo participará logo após a posse da elaboração de um amplo roteiro de debates sobre o formato da Constituinte. Quando interpelado aí sobre a natureza dessa proposta, o então candidato marionete Fernando Haddad desconversava e dizia ser necessário, aspas, reafirmar os direitos de 88. Mas ele nunca se atreveu a elencar quais garantias constitucionais haviam sido retiradas do texto. Tanto que outro candidato derrotado da esquerda, o desenvolvimentista Ciro Gomes, rebateu essa embromação de forma bem assertiva em um dos debates presidenciais. Aspas, você não acredita em uma única palavra do que acaba de dizer. Ciro Gomes compreendeu que uma reforma política e constitucional conduzida pela quadrilha partidária que arquitetou o mensalão, o petrolão, o aparelhamento das estatais e o financiamento de ditaduras socialistas invariavelmente conduziria o Brasil para um sistema favorável ao projeto criminoso de perpetuação no poder que se iniciou com a compra ilegal de apoio no Congresso, evoluiu para o financiamento ilícito de campanhas eleitorais milionárias e terminou por drenar os cofres públicos em esquemas bilionários de corrupção. Também é fundamental rememorar que, à época das eleições de 2018, a Constituição ainda não havia sido vilipendiada, ela não havia sido desfigurada pelo Supremo Tribunal Federal para se tornar um instrumento da impunidade. As prisões decorrentes de julgamentos nos tribunais ainda eram uma realidade que o Partido dos Trabalhadores precisava modificar para soltar o seu líder delinquente encarcerado após graves condenações por corrupção e por lavagem de dinheiro. Essa minha introdução ela tem como finalidade alertar o espectador por os altos riscos de um processo constituinte conduzido pelas forças políticas que atualmente dominam a política nacional e, ato contínuo, os resultados eleitorais. O PT ainda representa a maior bancada no Congresso e ainda são os partidos fisiológicos do Centrão que ocupam as presidências das casas e que, em bloco, determinam o resultado das votações. Então, muito embora o presidencialismo de coalizão tenha sido drasticamente mitigado pelo novo governo e não haja, até o momento, escândalos de corrupção na atual administração federal, a nossa engrenagem política ela ainda pode ser definida pela expressão consagrada pelo professor e jurista Dr. Modesto Carvalhosa. O Brasil é uma cleptocracia.
ou seja, um sistema político voltado à expropriação do dinheiro do contribuinte pelos agentes do Estado, seja pela via legal ou seja por força de leis que asseguram privilégios, regalias e benefícios imorais para elites e setores minoritários da sociedade. Em meados de 2018, o Estado de São Paulo publicou uma série de matérias especiais chamada Os Donos do Poder. A primeira dessas reportagens tem o seguinte título: Lobby do servidor reúne a maior bancada da Câmara. Diz o texto, aspas, o grupo ligado aos servidores públicos trabalha para estimular candidatos que patrocinem a agenda do funcionalismo com o objetivo de impedir o avanço de medidas de ajuste fiscal. O Estadão Broadcast fez um levantamento inédito dessa bancada que é, aspas, pouco conhecida e age sem alarde, mas tem expandido seu alcance com sucesso. E eu vou ler alguns números dessa ampla pesquisa realizada. Dos 513 deputados, 132 eram servidores públicos, 25% do total. E eles se espalhavam aí por diferentes campos ideológicos, né? E siglas também, PT, PSDB, DEM, PSOL, MDB. E o lobby dessas categorias é tão forte, né, são mais aí de 260 sindicatos federais fazendo pressão constante, que 304 deputados, 60% da Câmara Federal, já tinham apresentado algum requerimento ou algum projeto de lei que beneficiava os servidores, via de regra, aumento de salários ou desoneração de tributos, né? Mas por que essas informações elas são tão importantes, na verdade são tão desconcertantes? Porque, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, só 5% da população nacional é empregada no serviço público. Não é? E, ainda assim, o funcionalismo, a burocracia do Estado, eles são, direto ou indiretamente, representados por 6 em cada 10 parlamentares. E essa desproporcionalidade, empiricamente verificada aí ao longo das décadas, explica, em parte, porque cerca de metade dos dispositivos constitucionais é reservada a normas especiais para servidores públicos e para suas elites, o que, na prática, criou 2 categorias de cidadãos brasileiros. O normal, que trabalha no setor privado, e o privilegiado, que trabalha no setor público. Né? Uma das maiores discrepâncias desse tratamento jurídico desigual foi parcialmente corrigida por reformas na Previdência, via emendas constitucionais, que extinguiram aí aposentadorias precoces e integrais. Mas o advento da pandemia do novo coronavírus deixou claro o abismo que existe entre o trabalhador comum, que empobreceu, perdeu seu emprego, e o servidor, que em muitos casos não trabalhou, tem estabilidade no emprego e não perdeu 1 centavo da sua renda, que em média é muito superior à remuneração paga pelo mercado. Esse seria, então, o contexto atual de um processo constituinte no Brasil. A validação de uma proposta da esquerda derrotada nas eleições de 2018, com o protagonismo de forças políticas alheias ao interesse público e a pressão do maior lobby da República, a bancada dos servidores, que, como sempre, vai atuar pela legalização e pela constitucionalização de privilégios para suas diversas categorias. E esse risco pode ser ainda infinitamente potencializado dependendo dos procedimentos adotados para aprovação desse novo texto constitucional. Eu vou citar aqui 2 exemplos para ilustrar esse perigo. Primeiro, a Assembleia Nacional, o exemplo de 88, ela pode ser mista, ou seja, literalmente ela pode ser contaminada por membros da atual composição do Congresso, que foram eleitos pelos mesmos mecanismos supostamente falhos que a nova Constituição pode excluir ou reformar. Então, é uma verdadeira contradição em si e um vício insanável inerente ao processo. Segundo exemplo, é possível que seja determinado que a aprovação dos novos dispositivos constitucionais se dê por maioria simples ou mesmo por maioria absoluta dos votos em apenas um turno. Mas só para efeito de comparação, atualmente, para modificar qualquer matéria de natureza constitucional, exige-se maioria qualificada de 3/5 da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação. E esse rigor é um rigor bem-vindo, porque do ponto de vista da hierarquia de normas, a Constituição ocupa o topo e condiciona todo o arcabouço legal do país. Então, quando nós analisamos a ideia do deputado Ricardo Barros do ponto de vista do conservadorismo, que é avesso à concentração de poder, que é cético em relação a políticos e que prima pela prudência no trato com a coisa pública, fica evidente que o projeto está fadado ao fracasso, especialmente por ser inoportuno.
fora que muito do que o parlamentar deseja pode ser conquistado por meio de reformas e emendas constitucionais. E se ele está tão ansioso por legislar pelo bem do Brasil, né, ele e os seus pares, que comecem pela restrição ao foro privilegiado e pela legalidade da prisão após julgamento em primeira ou segunda instância, a aprovação, eu garanto, a aprovação popular seria quase unânime. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, vamos lá, Caio. No que a gente está dentro do debate aqui hoje, sobre a questão da oportunidade, da conveniência de uma nova Constituição, eu concordo bastante com você, quase totalmente. Talvez por caminhos diferentes, mas a gente chega no mesmo lugar. Então, já que você falou do ponto de vista conservador, eu vou falar do ponto de vista progressista. A gente não precisa de uma nova Constituição, porque a nossa Constituição ela é um projeto bastante progressista. E eu vou me usar das suas palavras de ontem sobre o conceito de ser conservador. E hoje em dia, defender a Constituição da República é ser conservador. Defender esse texto que está ali e fazer com que ele seja implantado é ser conservador. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos defender os direitos que estão lá e não vilipendiar os direitos. Ah, mas a Constituição Federal tem muitos direitos e poucos deveres. Bobagem, bobagem. Quem fala isso não conhece direito. Porque a cada direito corresponde a um dever. Quando eu tenho direito à vida, eu tenho um dever de respeitar a vida do próximo. Quando eu tenho direito à liberdade de expressão, eu tenho o dever de respeitar a liberdade de expressão do próximo. Bobagem isso, frases feitas. O que nós precisamos entender é que nós temos um projeto, e o projeto não se faz sozinho. O projeto precisa de muita luta, precisa de muita resistência e precisa de muita disciplina. Precisa que nós possamos conservar esse texto constitucional. Sobre a oportunidade de uma Assembleia Constituinte, uma coisa muito clara. Uma Assembleia Constituinte, acima de tudo, precisa acontecer num momento de conciliação da sociedade, que é o oposto do que nós temos hoje. Nós temos um momento de polarização extrema no Brasil. Imagine uma Assembleia Constituinte feita por deputados hoje da situação, ou que já não são mais da situação, do PSL, sentados discutindo coisas com deputados do Partido dos Trabalhadores, que, como o Caio disse, ainda é a maior bancada. E deve ser respeitada, porque foi eleita. E deve-se respeitar o voto popular. Seria quase impossível. Nós precisamos ter o pé no chão. Essa ideia do deputado Ricardo Barros parece ser uma ideia meio deslocada, inspirada em uma situação completamente diferente do que acontece no Brasil. Bom, só destacar aqui a Constituição moderna, né, a Constituição contemporânea, de inspiração nas democracias liberais, especialmente nos Estados Unidos da América, né, fundadora aí desse sistema presidencialista, republicano, livre, democrático, deveria limitar os poderes do Estado frente ao indivíduo, né, assegurando aí as suas garantias fundamentais. É por isso que é inerente que haja mais direitos do que deveres na Constituição, por assim dizer. E finalmente, também dizer o seguinte, o conservador, né, ele, apesar dele tender aí à preservação, inclusive das conquistas da República, da humanidade, enfim, assim por diante, ele é um reformista inveterado. Ele busca reformar as injustiças, ele busca adequar a norma aos costumes do seu tempo. Então, por exemplo, um conservador jamais consegue assistir à soltura de criminosos condenados e não reagir a isso. Só que ele não reage de forma revolucionária, nem de forma reacionária. Ele simplesmente busca reformar os mecanismos. Então, se nós temos uma corte, uma alta corte, né, que é alheia ao interesse público, pelo processo legislativo, através de emendas à Constituição, a gente restabelece a lei e a ordem. É assim que o conservador atua. E, de novo, reiterando o nosso argumento conjunto, né, doutor, da falta, né, do caráter inoportuno dessa ideia aí do líder do governo na Câmara, tem o aspecto da pandemia, né? A pandemia, ela bagunça as contas públicas, ela relativiza, com razão, a austeridade fiscal, só que ela também vulnerabiliza
penaliza alguns setores da sociedade que se tornam mais reféns da circunstância atual. Então, perdem um pouco a capacidade ou a vontade de pensar a médio prazo, se tornam mais imediatistas. E uma Assembleia Constituinte, já vou terminar, Mona Lisa, paralisaria o país por muito tempo, na iminência de uma reforma ampla da legislação, e eu acho que dificilmente ela sanaria os vícios da atual Constituição que eu já listei na minha fala inicial. Acho que o ponto, Caio, aqui a gente precisa também fazer uma retomada histórica, já que a gente usou como paradigma a Constituição norte-americana. Essa é uma Constituição centenária que foi erigida em um momento em que o que se preocupavam eram os direitos individuais. Esse liberalismo, que não tem nada a ver com o liberalismo econômico, é um liberalismo político, um liberalismo social, para que o Estado não entre na minha esfera de atuação. E isso nos Estados Unidos é bastante radical. Isso não é nada conservador, é algo muito radical. Inclusive, tem direitos ali extremos contra o Estado que nós não sonharíamos aqui, inclusive na seara criminal. Inclusive, nós vemos em filmes o policial não podendo fazer abordagem sem a probable cause, que aqui no Brasil é algo que simplesmente não existe, embora nós tenhamos um precedente ou outro isolado. Então, são muito diferentes. Com o evoluir durante o século XX, nós tivemos outras constituições de inspiração mais social, o que não tem nada a ver com socialismo. Pelo contrário, a gente também não pode confundir as palavras. Nós temos a Constituição polonesa, que inspirou, inclusive, a Constituição aqui da Era Vargas, e nós temos a Constituição de Weimar, que trouxe como direitos fundamentais, não leis esparsas, direitos que fundam o Estado, direitos para os cidadãos, como saúde, como educação. E creio que hoje em dia, Caio, não haja discussão sobre a necessidade desse direito, nem entre conservadores e progressistas, nem entre liberais e desenvolvimentistas. Aqui no Brasil nós temos essa visão muito clara, diferente de um Estado muito liberal como os Estados Unidos, que acha que ter uma instituição universal de saúde é comunismo, como nós vemos lá. Para eles o SUS é algo inacreditável e inimaginável. Para a gente é uma honra, é uma glória e foi o que salvou a gente durante esse período turbulento que você mencionou, que foi a pandemia. Bom, ainda assim, o número de mortes por milhão de habitantes, se não me engano, é superior no Brasil do que os Estados Unidos, mesmo eles não gozando desse sistema de saúde. Porque, ao contrário do que é ventilado por aí, os americanos têm sim um sistema de welfare. Eles não abandonam o cidadão à própria sorte. Então, eles têm o Medicare, eles têm o Medicaid. A coisa não é exatamente assim tão preto e branco quanto essa simplificação faz parecer. Mas esse não é o ponto. Eu queria só bater aqui numa tecla, porque a preservação radical das liberdades individuais, e eu não usaria a palavra radical, eu usaria a palavra intransigente. Então, a preservação intransigente das liberdades individuais é sim um valor do conservadorismo. Até porque o oposto a isso é o quê? O intervencionismo estatal. O Estado é a burocracia determinando como que você conduz a sua vida, expropriando seu patrimônio através de impostos abusivos. Muito do que a gente verifica hoje no Brasil e muitos dos vícios que os parlamentares reformistas querem alterar. Agora, falando nisso, quando a gente vê aquela argumentação, e eu creio que você vai concordar comigo, doutor, aquela argumentação de que o Brasil é ingovernável, sob a égide dessa Constituição, isso simplesmente não procede, porque as cláusulas pétreas, que são aquelas, para usar uma expressão consagrada, imexíveis na Constituição, elas são as seguintes. Então, esse é o artigo 60 da Constituição, que diz que a Constituição não pode ser emendada por proposta que tenda a abolir, essa palavra aqui é fundamental, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e aqui o mais importante, o mais polêmico, os direitos e garantias individuais. Mas quando a gente vai para a lição dos constitucionalistas, a respeito dessa matéria, que eu vou citar o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele diz o seguinte, as limitações materiais ao poder constituinte não significam a intangibilidade literal da disciplina na Constituição, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos
cuja preservação nelas se protege. Essa é a teoria da proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais. Então, você não pode aboli-los, mas você pode, de certa forma, balizá-los, né, em conformidade com outros preceitos constitucionais. Então, não há que se falar em governabilidade e nem em engessamento legal, porque até as cláusulas pétreas, até esse direito pode ser razoavelmente, vamos dizer assim, relativizado.